eu não pretendo abordar esse caso do Danilo Gentili e da Juliana do The Noite pela ótica do que todo mundo já tá falando, porque vocês já sabem do que tá acontecendo. Ela já acusou o Otávio Mesquita, ela já disse que o The Noite foi omisso, ela disse que o Danilo foi omisso, o Danilo Gentili respondeu, mostrou com provas cabais e concretas que ele não foi omisso e deixou ela numa situação completamente, absurdamente vergonhosa. Só que o que, de repente, muita gente não tá falando é o que está por detrás de toda essa situação no que diz respeito à falsa acusação de assédio, falsa acusação de estupro e como que a verdade ela pode ser muito facilmente manipulável e isso é absurdamente preocupante, tá, meus queridos? Porque vejam bem, olha só, o Danilo foi um cara extremamente precavido, ele, sinceramente, ele deu uma aula, ele deu um show de como um homem deve fazer para poder se precaver contra uma falsa acusação. Isso porque nem é a questão da falsa acusação que o Danilo se precaviu, né? Mas, sobretudo, ele pegou essa situação, ele falou no áudio, cara, ela tá fazendo uma denúncia de agressão sexual, então isso aqui é sério, vou guardar algumas questões. Gravou e guardou a ligação que ele teve com o diretor do The Noite e com a Juliana, na qual ela dizia claramente que ela não queria denunciar o Otávio Mesquita, que o pessoal do The Noite não tinha culpa porque não sabiam de nada, ela nunca abriu o jogo sobre o que ela estava sentindo, e sobretudo que ela era grata ao suporte que estava recebendo do Danilo Gentili e da produção do The Noite, no caso lá do camarada lá que é o produtor, esqueci agora o nome dele. E em 2025, essa criatura me vai pra internet e ela fala o seguinte, poxa, vocês não fizeram nada, eu só vim denunciar porque vocês não fizeram nada, sendo que foi oferecida uma oportunidade de ela denunciar com todo o suporte, não só jurídico, do Danilo Gentili, mas também do The Noite, a qual a mesma agradecia, mas falou, não, vou ficar de boas, não quero levar pra frente, não quero nada desse cara. E depois tentar colocar o Danilo na fogueira e também o The Noite. Assim como ela já tentou colocar o próprio Otávio Mesquita na fogueira como um estuprador, o que é um absurdo. Só imagina o problema que é você, a partir desse momento, ter que se preocupar com toda mulher com quem você vai se relacionar, com quem você vai trabalhar, com quem você vai dialogar. Eu não quero parecer um cara, assim, apocalíptico, não quero ser aquele cara, né, o sujeito que é o eterno galinho de quem lida, tá sempre anunciando o fim do mundo. Mas que verdade seja dita, cara. É muito aterrador você para pensar na fragilidade que tem a versão de um homem. A menina com todo o vídeo gravado daquela programação de 2016, ela ainda recebeu apoio de muita gente quando ela abriu a boca e disse que se sentiu violada. E ela, junto ao Ministério Público, moveu uma ação contra o Otávio Mesquita por estupro, cara. Porque o cara passou a mão no corpo dela, porque o cara passou a mão na teta dela, porque o cara falou que ela tinha um peitinho duro, e enquanto ela já cansou de passar a mão no Danilo Gentili, tem um programa na qual ela coloca a mão, se não me engano, do João Kleber na bunda dela, ao vivo, ela já beijou o Luan Santana, ela já deve ter beijado mais gente, não sei se ela beijou mais alguém, podem falar aí e tudo mais. Eu acho que até o próprio João Kleber, não tenho certeza, tá? Se eu estiver errado, desculpa aí. E com tudo isso gravado, ela moveu uma ação. E essa ação gerou uma consequência, até mesmo o próprio Otávio Mesquita, porque isso afeta a pessoa, tá? E por que eu falo que isso é muito frágil? Porque isso demonstra que é muito instável a segurança que você tem jurídica no Brasil para você se relacionar com a pessoa. Então calma aí, ela teve essa situação extremamente desconfortável, tá? Porque aqui eu não vou tirar necessariamente dela o direito que ela tem de se sentir lesada, violada ou até mesmo envergonhada pelo que ele fez e falou no programa, o que eu já disse que é errado e ninguém deveria fazer esse tipo de coisa, é um absurdo. Agora, bastou uma mudança de chave na cabeça dela e ela simplesmente passou a ver, uau, do nada ela passou a ver a coisa por outro ângulo. Bastou cair na mídia aquela falsa acusação, é bom que se lembre, da Dani Calabresa contra o Márcio Smelling, que uau, de repente com mágica, ela passou a ver a coisa pelo viés da violência sexual, da agressão sexual. Cara, imagina se você sai com uma menina e você se relaciona com essa menina e de repente, algum tempo depois, ela, com mágica, ela vê alguma coisa que dá um gatilho, né? Porque a Juliana falou, não, mas o caso da Calabresa me deu um gatilho. E de repente, essa menina com quem você saiu tem um gatilho de alguma coisa. Uau, nossa, eu não consenti. Eu achei que tivesse consentido. Sabe, tem um nome muito específico que eu agora não lembro. Eu vou tentar caçar e vou colocar aqui na tela como é que isso se chama, tá? É tipo, eu acho que é uma retroatividade, enfim, da lei. Eu vou pesquisar direito esse nome aí. Que isso é um absurdo, isso é uma tremenda insegurança jurídica para o homem. Você, de repente, se colocar numa situação em que a pessoa pode vir a mudar de ideia. Inclusive, recentemente teve, né, uma polêmica sobre isso, porque agora a pessoa ela pode vir, né, a ter uma
pós-interpretação sobre consentimento, né? Que o consentimento tem que ser durante e depois do fato. Fica assim, cara, como é que se dá consentimento depois do fato? E aqui, cara, o que acontece? Eu tô vendo na tela do meu computador e essa questão do consentimento, ele deve acontecer antes da relação e durante a relação, sabe? E tem que ser mantido. Ou seja, você tem que manter o consentimento da sua parceira sexual durante o ato. Se em qualquer momento da relação ali no meio da hora H ela disser não quero mais, você tem que parar imediatamente. E isso por si só abre um terrível precedente para uma falsa acusação de estupro, né, cara? E sobre essa questão que eu tava falando da retroatividade, na verdade eu tava falando da prescrição lógica e temporal, né? Porque imagina só, você ficou com uma menina 2 anos atrás. Por algum motivo, cara, ela ficou com alguma raiva, algum ressentimento de você por um término que você teve com ela, ou por causa de uma ficada que você não quis mais ficar com ela e meteu o pé e ela levou aquilo pro coração. Você tá agora namorando outra menina. E se de repente ela quiser te acusar de uma coisa que aconteceu 2 anos atrás? Não existe prescrição pra isso? Tipo assim, cara, como é que você vai comprovar? Como é que vai fazer exame de corpo de delito? Ela pode literalmente destruir a sua reputação entre as pessoas que conhecem você por causa de uma falsa acusação, sabe, de violação. Entendem? É isso tudo que eu tô falando. A Juliana do The Noite trouxe todo esse problema por uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, que tinha filmagem, que todo mundo viu que não aconteceu um estupro, sim, no máximo um assédio, e ainda assim ela teve apoio de muita gente nas redes sociais dela. Só agora que o Danilo Gentili resgatou áudios, cara, de 5 anos atrás, que de fato agora a coisa vai começar a suavizar, porque ela está perdendo total credibilidade diante do que ela falou ser uma inconsistência. Mas e o cara que não tem isso, por exemplo? É por isso que eu falo, agora todo cara vai ter que guardar prints, áudios e conversas com uma mina que ele estiver saindo, por quê? Se a qualquer momento ela pode te acusar de estupro porque na hora H, em algum período você supostamente não respeitou a falta de suposto consentimento, né? Essa suposta falta de consentimento que ela supostamente disse, isso cria uma enorme fragilidade na questão dos homens se relacionarem com mulheres. Como é que você espera se relacionar com a pessoa e depois do ato já ter acontecido, ela ainda encara aquilo como consentimento, né? Ela voltar atrás num consentimento. Então, de repente, daqui por diante, todo mundo vai ter que ser um Danilo Gentili 2.0. Você vai sair com a menina, registrar tudo que a pessoa diz no WhatsApp, bum, bum, print, 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 áudio, áudio, áudio. Imagina só, tu sai com uma mulher, de repente, a cada 2 meses. Então você sai mais ou menos aí com 6 mulheres por ano. Em 5 anos você vai ter que ter uma caralhada de pasta com todo esse dossiê do que a menina falou, de como ela concordou, de como ela consentiu, de como ela estava se comportando, para caso algum belo dia você receba uma intimação por causa de uma denúncia de violência sexual, você tem que se proteger. Vocês entendem, cara? É o tipo de coisa que é absurdo. É por isso que quando eu vejo esses videozinhos na internet, sobretudo no TikTok, de meninas pirando, né? E eu tenho trazido muita frequência de meninas pirando. Ai, por que os caras não chegam mais? Por que os caras não querem se relacionar? Velho, dá vontade de pegar esse tipo de material e esfregar na cara dessas pessoas, assim. Sabe? Assim, na força dessas meninas. É por isso, cara. Cara, isso é uma baita de uma insegurança jurídica. Você não pode se relacionar com a mina porque pode ser que depois ela passe a enxergar a relação com você por uma outra ótica e, portanto, a partir desse momento, ela tenha o direito de se sentir violada por uma coisa que ela consentiu no passado e, com isso, ela ainda tem o direito de procurar na justiça para te acusar de algo que, no momento, até então, não era um problema, mas que depois ela passou a enxergar como um problema. De repente, imagina se você tem uma ficante que ela era uma mina tal, tinha um viés ali ideológico X, mas a partir do momento em que ela se declarou feminista, ou então de repente ela passou a se identificar com as pautas feministas, e de repente ela, teve um flashback, ela pensou, sabe, em coisas que na intimidade lá vocês faziam, uma postura mais incisiva sua que você tinha no momento que ela até gostava, mas que agora ela vê aquilo como violência, como uma postura tóxica do homem na hora H, e portanto ela muda de ideia sobre o fato como ele era e passa a enxergar por uma outra ótica, e com isso ela tem direito de te abrir ali uma acusação de violência sexual contra você, e ela vai ganhar, e você pode ser preso como um estupro, porque ela passou a ver dessa forma. É justo isso, cara? Vocês entendem? Eu não vou focar, novamente falando, eu não vou focar no problema da ingratidão da Juliana para com Danilo, ou não somente na questão da falsa acusação, mas é como a narrativa é facilmente manipulável. Ela disse claramente no áudio pro Danilo durante a ligação lá com o diretor do programa e com o Danilo: não quero processar esse cara porque eu não quero nada dele. Vocês não têm culpa.
tá tudo certo, eu só quero que esse cara não apareça mais no The Noite. Aí ela sai do programa, portanto, ela perde ali, né, a proteção do Danilo Gentili como uma pessoa que vai apoiá-la. E por um corte, de repente, de pessoal do SBT, ela acaba saindo. E a partir daí ela move uma ação, sendo que lá no momento em que ela teve todo o suporte, ela não quis. E que você vê claramente que isso certamente é motivado por causa de uma vingança. Ou de repente por causa de uma vontade de fazer o nome dela render para não cair no esquecimento e de repente cavar uma vaga na Globo. Não sei, não é essa a minha acusação, não estou acusando nada, só estou pressupondo. Só para enxergar como é que a lei ela é muito frágil e, portanto, a gente vê que claramente precisamos... Sim, cara, de alguma mobilização para poder, cara, passar alguma pauta que dê um pouco mais de segurança jurídica para o homem na questão das acusações de violência, violência sexual. Não dá para simplesmente ter um monte de lei pró-vítimas, o que eu acho correto que tenham essas leis para proteger a vítima de agressão, mas não deve, de forma alguma, não ter nenhum amparo jurídico para o homem nessa situação. Não sei vocês, mas a partir de agora eu vou passar a documentar tudo que for de provas com qualquer pessoa que eu esteja me relacionando, seja numa relação de amizade, de trabalho, ou eventualmente de repente me relacionar com mulher. Eu acho que vocês deviam fazer isso, cara. Sinceramente.